África fora da África, África na África e África depois da África livre. 25 de maio, Dia da África, dia de celebrar a resiliência, a união e a cultura e a identidade do povo africano. Por que tem 25 de maio? O que significa Dia da África? Quando é que surgiu o Dia da África? Por que se celebra o 25 de maio, que é o Dia da África? Para responder essas perguntas, vamos analisar nas 3 etapas. Primeiro vamos falar da África fora da África. Segundo, vamos falar África na África. Terceiro, vamos falar África depois da África livre. Inscreva no canal, partilhe o vídeo, porque aqui na África vamos conhecer a verdadeira África. Para entendermos bem por que se celebra o Dia da África, por que tem o Dia da África, vamos precisar um pouco recorrer na história. Se formos analisar a história mundial, se formos analisar na perspectiva continental, regional e tanto nos países, vamos perceber que a maioria das organizações, maiores organizações internacionais que a gente tem até hoje, a maioria delas surgiu nos finais da Segunda Guerra Mundial e no fim, ou seja, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Então vamos falar da África fora da África. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, os africanos, para dar resposta de uma forma até certo ponto pejorativa do filósofo alemão Hegel, que falou que o povo africano é um povo sem a história. Aí, quando após a abolição da escravatura, africanos que estavam na diáspora começaram a buscar as suas identidades. Porque o filósofo Hegel falou que o povo africano é um povo sem a história, sem a identidade. Aí o povo africano que estava na diáspora começaram a fazer as seguintes perguntas: quem somos nós? De onde viemos? E, sobretudo, como podemos reconectarmos as nossas raízes? Tornaram-se centrais. Essas perguntas começaram a ecoar nas mentes dos africanos na altura que estavam na diáspora, depois, enfim, da abolição da escravatura. Então, durante esse período, várias publicações passaram a focar-se na consciência identitária. Como temos como Presence African, lançada em Paris por Alioune Diop. Temos Negro Work, né? Temos que é Marcus Garvey e Crises, de William Bowes. Esse contexto marcou o fortalecimento da consciência negra, da identidade da negritude e da criação de diversos conceitos em torno da questão identitária. Porque o filósofo falou que o povo africano é o povo sem a história. Então, os estudantes africanos que cursavam suas formações nos países colonizadores encontraram um ambiente propício à identificação com essas causas.
muitos deles desempenhariam um papel crucial ao levar essas ideias de volta ao continente africano. Naquele período, as instituições enfrentavam desafios, porque a maioria dessas instituições eram dos colonizadores, como uma capacidade de mobilização limitada, baixa representatividade do próprio povo africano e poucos recursos. Contudo, eram movidos por paixão, uma crença inabalável na emancipação total e uma coragem extraordinária. Esse povo que voltou para a África eram movidos pela coragem imensa. A única coisa que eles queriam na altura é se reconectar com as suas raízes e ver o continente livre. Ajudaram a levar o sonho da independência, influenciariam profundamente a ideologia dos movimentos de libertação que lutavam para concretizá-lo. Como surgiu o Dia da África? Antes de 1963, o mapa do continente africano era bem diferente do que conhecemos hoje. Grande parte do continente estava sob domínio de potências coloniais europeias. No entanto, em cada canto da África crescia um forte desejo de ver a África livre, apesar de ser dominada pelos europeus. Desejo de ver a África livre e autodeterminação. Líderes visionários e movimentos populares lutavam incansavelmente para romper as correntes do colonialismo. Este período foi marcado por um crescente sentimento de pan-africanismo. O que é pan-africanismo? É a ideia de que os povos africanos compartilhavam um destino comum e precisavam unir forças. Ou seja, o pan-africanismo surgiu nessa visão de que o povo africano precisava unir. O povo africano precisava solidarizar-se. O povo africano precisava abraçar-se e lutar para ver o continente livre. A independência de nações como Ghana, em 1957, que é um dos primeiros países, o primeiro país na África subsaariana a conquistar a sua independência, acendeu a chama de esperança em todo o continente. Depois que Ghana conquistou a sua independência, todos os países da África começaram a pensar como é que podemos também conquistar as nossas independências. O Ghana foi um país inspirador, né? Motivador pela luta da independência no continente africano. Acreditava-se que somente através da unidade e da solidariedade seria possível construir uma África forte, independente. O que o Brahim Traoré e alguns presidentes da África estão tentando fazer hoje. Eles acreditaram que a própria África precisa unir. A África precisa solidarizar-se para ser independente. E foi nesse espírito de união que, em 25 de maio de 1963, um marco histórico aconteceu. Em Addis Abeba, na Etiópia, líderes de 32 estados da África independentes se reuniram para fundar a Organização da Unidade Africana, a OA. 25 de maio, Dia da África, é a data
onde foi fundada a maior organização do continente africano, ou seja, da África livre. E a partir desse momento, dessa data, 25 de maio de 1963, que 32 líderes africanos reuniram na Addis Abeba, capital da Etiópia, e decidiram criar a Organização da Unidade Africana. A África precisava reunir, a África precisava solidarizar-se, a África precisava lutar junto para ser livre. Alguns líderes importantes que podemos chamar, que estavam presentes, né, nessa organização, nessa reunião que fizeram na Addis Abeba, que fundou, né, a Unidade Africana, a Organização da Unidade Africana, temos Haile Selassie, que já falamos nos nossos vídeos anteriores, né, que é o imperador da Etiópia, que desempenhou um papel fundamental na convocação da Conferência de Fundação e foi o primeiro presidente da Organização da Unidade Africana. Foi ele que convidou os presidentes africanos, esses líderes, para reunirem na Etiópia, e ele foi eleito como presidente dessa organização, ou seja, foi o primeiro presidente dessa organização Unidade Africana. Temos Kwame Nkrumah, que é o presidente da Gana, né, um fervoroso defensor do pan-africanismo e da unidade africana. Temos Gamal Abdel Nasser, essa aqui é do Egito, uma figura influente no movimento de não alinhamento e na luta pela independência africana. Esse é um dos líderes também que lutou, né, que teve a visão de ver a África unida. Temos Julius Nyerere, que é da Tanzânia. Esse aqui é o defensor do socialismo africano e da autodeterminação. Temos Ahmed Sékou Touré, da Guiné-Conakry, um líder radical na luta contra o colonialismo. Esses líderes selaram um compromisso com um futuro de cooperação e solidariedade. Quais foram os principais objetivos, né, da Unidade Africana, dessa organização que surgiu no dia 25 de maio de 1963, Dia da África? Os objetivos da OA eram claros e ambiciosos. Eram erradicar o colonialismo em todas as suas formas, defender a soberania e a integridade territorial dos Estados-membros, promover a unidade e a solidariedade entre os países africanos e trabalhar juntos para melhorar a vida dos povos africanos. Esses eram os principais objetivos da Unidade Africana. Aquele 25 de maio de 1963 representou um momento de grande esperança e um passo crucial na construção de uma África mais forte e mais unida. Agora vamos falar da evolução da Organização da Unidade Africana para a União Africana, a atual organização que a África tem hoje, a maior organização africana na perspectiva continental. Ao longo de sua existência, que é a União, a Unidade, a Organização da Unidade Africana, desempenhou um papel vital no apoio aos movimentos de libertação no sul da África e na mediação de conflitos internos entre os países da África. No entanto, com o passar do tempo e o surgimento de novos desafios, a necessidade de uma organização mais adaptada no século XXI se tornou evidente. Em 2002, a OA, que é a Organização da Unidade Africana, evoluiu para a União Africana, que é o UA, com um foco renovado na integração econômica, na promoção da democracia, dos direitos humanos e da boa governança. Apesar da mudança de nome, o espírito de unidade e cooperação, plantado naquele histórico 25 de maio de 1963, conhecido como o Dia da África, continua vivo e pulsante.
O 25 de maio, o Dia da África, é muito mais do que uma data no calendário. É um símbolo da luta pela liberdade, da busca pela unidade e da celebração da rica herança cultural de um continente extraordinário, continente africano. É um dia para honrar o legado dos líderes visionários que pavimentaram o caminho para a independência e para reafirmar o compromisso com um futuro de paz, prosperidade e colaboração para todo o continente africano. Que a celebração deste dia nos inspire a aprender mais sobre a África, a valorizar sua diversidade e apoiar seus esforços na construção de um futuro melhor para todos os seus povos. Feliz Dia da África! Inscreva no nosso canal, partilhe o vídeo, porque aqui na África vamos conhecer a verdadeira África. A África que a mídia não fala. A África que não é ensinada nas escolas. Grande abraço, um beijo no coração.